Você, Elisângela Menezes, trabalhou como jornalista e advogado o tempo todo ou depois que largou o jornalismo e foi? Oi, Eduardo. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês Tudo na bem, rádio. Elisângela? E é um prazer voltar a essa casa que também foi um dia a grande imprensa que eu fiz parte, né? Eu sou jornalista de formação inicial, atuei em TV uns bons anos e depois me encantei pelo direito. Porque queria me tornar uma jornalista melhor, mais bem informada, gostava das pautas de política, mas dentro do direito acompanhei aí esse desenvolvimento da internet, da tecnologia, e acabei me especializando em direito digital, em direito autoral, em marcas, patentes, todo esse direito aí mais voltado para a comunicação. Nós daqui a pouco vamos pro diálogo. Nós estamos ao vivo aqui no YouTube e é bom que Elisângela, prazer, viu? Vou dar Saúde, licença, viu, gente? Prazer. Saúde e paz a todos. Obrigada, é bom que Pance. todo mundo saiba que além disso tudo, você descobriu também que direito dá um pouquinho mais de dinheiro, que também não faz mal, né? Não faz mal não, né? Na verdade, a gente tem que se dedicar, né, Eduardo? Senão a gente não ganha dinheiro em lugar nenhum. Mas A gente tem que criar os filhos da gente e os sonhos da gente para ser feliz. O dinheiro é depois, né? é isso mesmo, é isso mesmo. Agora é uma pauta, né, Edu, que está muito urgente, né? Inclusive, os próprios internautas aqui no YouTube que conversam com a gente diariamente, quando eles mesmos percebem algum comportamento que não é legal, eles já reagem, né, a algum comportamento que não é interessante. E o Pansieri acabou de dar um exemplo ali também, né, de um jogador sendo agredido virtualmente, sendo perseguido virtualmente, e a gente sabe o tanto que isso reflete na vida das pessoas e tudo. A internet, por mais que criem-se leis, parece ainda que é terra de ninguém. Por quê, hein, Elisângela? Porque é tudo muito novo. A gente tem um senso de imediatismo muito grande, né? A gente pensa em internet e acha que todo mundo já entende a interação nesse espaço. E não é verdade. A internet tem evoluído muito rapidamente como uma forma de comunicação e de interação e a legislação não acompanha. E nem o comportamento social. Então as pessoas migraram para o digital baseadas numa ideia, uma falsa ideia de anonimato. Então ali eu posso tudo porque ali ninguém sabe quem eu sou. Eu tenho um avatar, né? Eu tenho uma figurinha que me representa, um ícone, e ninguém sabe quem eu sou. Mas isso não é verdade. A legislação, ela prevê que a gente pode livremente manifestar o nosso pensamento, mas é vedado o anonimato. Então a Constituição Federal fala isso. Eu preciso responder pelas coisas que eu faço. E aí, o que o direito tem feito? Ao longo do tempo, tem ali buscado criar legislação, alterar e atualizar para poder suprir essas lacunas. A gente precisa ainda divulgar mais resultados, então, dessas ações, porque são poucos, né, que a gente vê por aí. É verdade, a gente precisa primeiro divulgar essas mudanças legislativas, né? Porque a lei demora muito para pegar. Ela sai, mas até que as pessoas conheçam, pratiquem, demora, 15. né? Nós estamos recebendo a advogada especializada em direito digital e propriedade intelectual, Elisângela Menezes. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Ela estava contando pra gente aqui na internet que era jornalista, apresentadora de TV, mas assim como a Camila Dias, que é uma colega que trabalhou conosco aqui, que agora deixou o jornalismo para atuar no direito, você se encantou com o direito, né? Me encantei, Eduardo, com o direito digital principalmente, esse direito da tecnologia, que envolve direito autoral, que envolve o uso da internet, das tecnologias. Isso tem muito a ver com comunicação também, né? É uma forma da gente pensar na regulação aí da comunicação, das interações da sociedade. Então é uma área bem legal. É um direito, mas é um direito legal. Já existe o mínimo de ordem legal hoje na internet ou continua uma terra sem lei, onde vale tudo? Temos melhorado e evoluído muito, né? Já tínhamos os princípios que, em primeiro lugar, Constituição Federal, que fala que é vedado o anonimato, então não existe essa coisa de terra sem lei, isso é uma falsa impressão, é uma fake news, né? Para usar uma linguagem contemporânea aí. Então as pessoas têm que responder sim pelo que elas fazem, inclusive na internet, mas a legislação vem sendo aprimorada. Então a gente tem o Marco Civil da Internet, que é uma legislação muito importante para regular o uso da internet. A gente tem as leis de crimes cibernéticos que vão acontecendo, né? Lei Carolina Dickmann. E temos agora a mais recente, a lei do stalking, né? Que está completando um ano. Antes do stalking, que tem muito render, Vegas tem muito que saber, essa Carolina Dickmann diz respeito ao assédio, né? Ou a má educação? A Carolina Dickmann, ela vai falar um pouco dessa questão da privacidade. Sabe? Eu vou contar um pouquinho do caso para a gente lembrar. A atriz teve fotos espalhadas ali na internet sem a sua autorização, né? Fotos vazadas, digamos assim. E isso entra um pouco naquela polêmica dos nudes, né? Que acontecem ali o tempo todo. Então, pessoas que se aproveitam da privacidade de ter acesso a uma foto de outra pessoa com quem conviveu e divulgam aquilo sem autorização. Então, a legislação veio criminalizar esse tipo de conduta,
né, de você invadir a privacidade do outro, divulgando informações que você teve um acesso privilegiado. Agora vamos no stalker. A Viegas está aqui com esse sorrisão dela, assim, que nem eu. Aí o cara, um dia, ô Viegas, você é linda, obrigado. Ô Viegas, não sei o quê. E começa a ficar algo fora do controle, né, Viegas? Exatamente, Edu, é muito chato. Aí tem lei para isso. Tem lei para isso. Foi sancionada há 1 ano, está em vigor há 1 ano no Brasil, tá? Eu particularmente não gosto desses estrangeirismos, né? Stalking, né? Por quê? A gente tem uma legislação brasileira e uma língua tão rica, né? É perseguição. Não é? E é perseguição ao inglês, né? Então, é perseguição em português, tá? Stalking é o crime de perseguição. Perseguição em qualquer modalidade. A mais óbvia é essa aí, né? A pessoa que tem aquela patologia, né? Aquela obsessão, adquire uma obsessão por outra pessoa e começa a invadir a privacidade dela. Persegue, vai ali atrás dos horários, do que a pessoa faz. Liga demais. Tá? Faz elogios que são, às vezes, entendidos como indevidos, né? Que invadem a privacidade. Qualquer tipo de ato que represente essa invasão de privacidade, tá? É considerado como perseguição. Elisângela, eu fico pensando que a vítima muitas vezes deve se deparar com o pensamento de como eu vou provar que estou sendo perseguida na internet. A gente consegue fazer prints, a gente consegue registrar algumas coisas, mas isso é suficiente para ir numa delegacia e fazer a denúncia? Isso é uma boa pergunta. Então, uma coisa interessante saber é que esse crime do stalking, ele abrange tudo. A perseguição física, que é aquela que a gente tem desde que o mundo é mundo, e a perseguição digital, né? Hoje, com o uso das redes sociais e dessa interação que a gente faz, que é cada vez mais digital, e isso foi acelerado pela pandemia, né? Então, a perseguição digital, que é aquela coisa de criar um perfil falso, de acusar, de falar mal da pessoa, né? O cyberbullying, né? A gente dá esse nome, que é o bullying, a prática de ofender pela internet. O cyberbullying, ele está incluído no stalking. Então, isso é a primeira coisa, né? E aí você me faz uma pergunta muito importante que todo mundo pergunta sobre a internet. Então, mas como é que eu produzo prova? Né? Então, como é que eu produzo prova disso? Gente, vale qualquer meio de prova do direito. Então, vale um print da tela, tá? Vale você fazer, sim, um boletim de ocorrência numa delegacia de crimes especializados. Vale uma ata notarial, que é quando você vai a um cartório e o cartório redige ali um registro do que você está relatando. E olha que legal, hoje a gente tem alguns sites na internet. Eu não vou falar aqui qual para não fazer propaganda, mas existem umas startups que fazem registro de prova digital na internet. Legal. Você não precisa ir ao cartório, não precisa ir à delegacia. Você pega aquele print que você fez da conversa do WhatsApp, da rede social e registra nesse site pela blockchain, que é uma tecnologia credenciada, uma tecnologia de uso de internet para produzir prova que seja factível, tá? A pessoa que estiver interessada acha no Google? Acha no Google, tá? É só colocar lá no Google assim, registro de provas na internet. Essa lei é nova, é uma lei recente, 1 ano só. O que mudou com a lei? Bom, então a questão a lei demora a pegar, né? Então as pessoas têm conhecido um pouco mais a lei até então. O stalking, ele já acontecia, a perseguição. E as pessoas tentavam enquadrar em outras figuras, né? Então é a ameaça, é o crime de ameaça que também existe, né? Tem algumas contravenções penais como perturbação da ordem, da paz, tá? Então as pessoas ficavam tentando enquadrar. Agora elas não precisam. Elas têm um enquadramento claro para isso, né? E aí, o que a gente tem de notícia é que as pessoas estão descobrindo e utilizando. Então, saiu um dado, por exemplo, que só em São Paulo foram 15 mil boletins de ocorrência nesse último ano. E já tem registro, foram pesquisados 8 tribunais no Brasil, 8 estados, né? E que registraram 1.200 causas, ações judiciais baseadas nesse crime. Então isso é significativo, porque a gente está falando de 1 ano de vigência da lei. É pouco tempo para as pessoas, para o Brasilzão inteiro, né, entender e utilizar essa ferramenta. Mas esse processo, ele demora tanto quanto os outros na justiça? É assim, o processo penal, ele é um pouco mais rápido do que aquele processo civil que a gente está acostumado, né? Que às vezes é de uma indenização, de uma briga. Elisângela Menezes. Tem muita gente que fica muito corajosa diante do computador. Qualquer que seja a origem de uma ofensa, de uma ameaça, ela pode ser detectada pelas autoridades?
Nem todas, mas a gente tenta, tá? Então tem uns caminhos, como por exemplo, identificar o IP da máquina de onde que aquilo saiu, né? De tentar percorrer pela própria internet, pelo próprio sistema da internet, como se deu esse acesso e de onde ele se deu, né? E quem tá ali. E a gente tem ali também uma questão que é, quando não é possível identificar a pessoa de jeito nenhum, hoje pelo Marco Civil da Internet a gente pode responsabilizar a aplicação de conteúdo, que é a rede social em que ela está. Então, se eu não sei identificar quem é, eu vou lá no Facebook, eu vou lá no Instagram, eu vou lá na rede onde aquilo foi postado e chamo a justiça para debater isso aí. É preciso denunciar o abuso? É preciso, é muito importante, tá? Porque senão a gente nunca vai ter privacidade, a gente nunca vai ter limite no uso da internet. E quem gostou da prosa, puxa, tinha tanta coisa pra gente falar, mas o tempo correu. O Rádio Esporte veio, o Milton Naves já está chegando. Como é que te acha no Instagram ou lá no site do escritório? Então, Eduardo, é Elis, o meu apelido, todo mundo me conhece assim, então lá no Instagram é facinho, @elis.adv.br. Tá? Elis.adv.br. Vale pro Instagram e vale pra página. E vale pro Facebook, vale para o site. E lá no YouTube também eu tenho um canal que é ElisADV. Tudo juntinho, só isso. ElisADV. Lá eu dou muitas dicas de direito digital. Você vai voltar, vai ou não vai, velho? Com certeza. E como é que chama sua sogra? Dona Cida, do Planalto. Beijo no seu coração, sogrona. Gosta deu. É demais. Te ouve todo dia. E faz pra não abandonar, não podemos perder essa boca não, viu? Pode deixar. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Elis. Prazer conhecê-la.